Fala pessoal, professor Gilton aqui. A gente vai falar um pouco agora sobre o quanto vale a sua ideia, né? É uma pequena discussão sobre criatividade e inovação. Essa aqui vai ser a agenda, né? Os tópicos a serem abordados. Vamos falar, contextualizar algumas definições, algumas discussões e depois vamos concluir todo esse assunto. Contextualizando, olha só, tudo começa por uma ideia. Então, tudo que a gente for fazer, ele começa aí naturalmente por meio de uma ideia. Trazendo a definição do próprio dicionário do que é uma ideia, é um substantivo feminino, né, que representa uma representação mental de algo concreto ou abstrato ou quimérico, e também a ideia pode ser considerada como conhecimento, a informação ou a noção de alguma coisa. Então isso a gente chama de ideia. De maneira mais prática, né? Uma ideia ela é produzida pela criatividade, ou seja, a ideia ela vem da criatividade. Então, antes da gente definir o que seria ideia, é interessante também que a gente fale sobre o que é criatividade. Também trazendo aqui a própria definição do dicionário, né, para a gente ser bem literal. Criatividade é aquela qualidade ou uma característica de quem é criativo, ou uma inventividade, inteligência, talento, pode ser nato, adquirido, né, para você criar, inventar, inovar em qualquer campo, artístico, científico, esportivo e etc. Ou seja, o que a gente está discutindo aqui? A criatividade ela é algo essencial para que a gente possa criar alguma coisa. No nosso foco aqui, a gente quer criar produtos, serviços, startups, solucionar problemas. Então, antes da gente ter essa ideia, é interessante trabalhar e entender que tudo isso aí vem da criatividade. Então, mais informações sobre a questão da criatividade, Marta Gabriel, que é uma escritora de livros da área de inteligência artificial e de marketing digital, ela traz o seguinte, né? Ela traz que dentro das habilidades, dessas habilidades profissionais mais valorizadas, né? Em 2015, a criatividade estava em décimo local, né? Décima posição. Atualmente, né? Em 2020 aqui, a pesquisa mais nova, a criatividade ela subiu aqui, né? De décimo para a terceira posição. Ou seja, entre as habilidades profissionais, a criatividade é algo que é visado, né? E é algo que é interessante. Além disso, a gente mostra aqui, né, as competências do século XXI. E dentre essas competências, né, do nível intermediário aqui, a gente tem a número 8 que é exatamente a criatividade. Né? Eu estou destacando isso aqui para a gente entender um pouco da importância e como é que a criatividade é vista aí dentro do mundo profissional. Eu também trago a definição de Marta Gabriel, né? Dentro, melhor que essa definição do dicionário, a definição direta, né? Criatividade a gente pode quebrar como a atividade de criar. Então, quem criar, né? No caso, os seres humanos. Atualmente já existem máquinas que criam, né, por meio de inteligência artificial, mas a gente vai se limitar aqui apenas na questão da criatividade humana, né? O quanto o ser humano ele pode criar alguma coisa. Portanto, antes da gente responder aquela pergunta inicial, quanto vale a sua ideia, né, o seu produto, o seu serviço, é interessante a gente responder o quanto vale a sua ideia, já que tudo isso aí vem de uma ideia. Então a resposta direta para isso aqui, né, a questão da ideia, é simplesmente nada. A ideia em si, ela não vale nada. Por quê? Porque é o seguinte, a humanidade, ela cria invenções a partir de ideias, ou seja, vem outra palavra aqui, né? A humanidade ela tem ideias, a partir dessas ideias elas criam invenções e essas invenções ela pode sim, né, chegar a valer alguma coisa. Por outro lado, a criatividade ela pode ser considerada como um processo. Então, ela é o processo que ajuda aí no desenvolvimento de conceitos, produtos, serviços, né? Tudo isso aí a partir de ideias novas ou associadas a algo que já existe. Ou seja, eu tenho a ideia, a criatividade ela vai ajudar essa ideia a ser transformada em alguma coisa e essa criação, no caso aí, ela pode ter um valor, né? E valer algo para a sociedade, ou para mim, ou para uma empresa, enfim. Então a criatividade, ela leva, né, é o processo aí que leva a ideia até o que a gente chama de inovação,
né, que é esse termo que a gente tanto fala, né, e tanto a mídia fala atualmente. Eu tenho aqui um processo genérico que mostra como é que essa ideia ela se transforma em uma invenção ou inovação. Então, eu tenho aqui a ideia, inclusive é algo bem abstrato, ela vai passar por processos aqui, então é bem genérico, existem vários tipos de processo. E esse processo aqui vai ser transformado em algo concreto. Olha só, dessa nuvenzinha aqui de ideias, né, ela vai ser transformada em uma invenção ou uma inovação. Então, em cima disso aí, né, que a criatividade ela leva a ideia até a inovação, vem esses dois termos que eu trouxe, que é inovação e invenção. E eu já deixo claro que a inovação ela é diferente de invenção. Como assim? Invenção, de maneira bem prática, significa criação. Eu estou criando alguma coisa. Por sua vez, a inovação é tornar novo, renovar alguma coisa ou inserir algo novo em algum local. Então, um exemplo clássico disso aqui, para vocês entenderem a diferença de invenção para inovação, é esse exemplo aqui, né, o da roda. Por exemplo, a invenção foi quando o primeiro ser humano ali, ele teve a noção e ele criou aqui a partir de pedra ou de alguma coisa a primeira roda, beleza. Criando esse instrumento aqui, essa criação, ela pode ser recriada, porém, ela não tem como chegar na sociedade. Olha só, esse ser humano aqui, ele artesanalmente, ele criou. Pode ser que uma outra roda que ele vá fazer, ele faça de maneira diferente. Ele não tem o processo bem definido. Já uma inovação, olha só essa calota aqui, que é uma roda da mesma forma. Ela tem todo um desenho, toda uma inovação. Ela pode ser industrializada e pode ser replicada para chegar à sociedade. Um exemplo bem interessante de invenção ou de criação seria o 14 bis, né? Salvo algumas discussões, né? Santos Dumont ele criou o 14 bis, foi considerado aí o primeiro avião. Se vocês forem olhar, existe um museu que tem o 14 bis, mas não foram inventados vários 14 bis e as pessoas puderam utilizar. Por sua vez, né? O Boeing 787 ele é feito, né? Ele é uma inovação, pois justamente várias empresas aéreas utilizam Boeing 787. Então ele pode ser replicado e ele pode ser utilizado pela sociedade. Então tá aqui a mesma coisa, o avião, porém o 14 bis foi a invenção, a criação, né, que veio aí ocasionar há muito tempo aí a questão do Boeing 787, que seria uma inovação. Então, essa é a diferença básica, né? A invenção seria essa criação, enquanto que a inovação é algo que possa realmente chegar à sociedade. Ele tem um modelo de negócio aqui que possa ser utilizado. Para sair da invenção até a inovação, existem vários processos. Eu estou trazendo aqui para vocês um processo bem genérico de tudo isso que eu estou falando. Então, eu tenho aqui a ideia, né, que foi o que a gente estava discutindo inicialmente. Essa ideia ela vai ser transformada aqui em uma pesquisa, um projeto, né, um processo de desenvolvimento. Após essa pesquisa ou projeto aqui, ela vai gerar uma invenção, ou seja, aquele 14 bis lá, né? Eu consegui gerar alguma coisa e a partir dessa invenção eu posso colocar aqui um modelo de negócio, eu posso verificar como é que essa invenção ela vai chegar até a sociedade para que ela se transforme em uma inovação. Na academia, por exemplo, a gente faz muita invenção e pouca inovação. Por exemplo, a gente cria um projeto aqui, tem uma ideia, cria um projeto em uma disciplina de engenharia de software, uma disciplina de desenvolvimento de aplicativos ou desenvolvimento web, né, desenvolvimento de alguma coisa da computação. Então a gente desenvolve, isso aqui é apresentado na disciplina, nessa invenção, porém ela não é colocada pública para a sociedade, ela não chega até a sociedade não vai pegar aquilo ali e vai estar utilizando. Para poder chegar até a sociedade, eu tenho que transformar numa inovação. Então, eu posso fazer registro de software, posso colocar em alguma loja virtual, posso deixar open source, né, deixar livre, código livre em algum repositório. E, além disso, em todos esses processos aqui, da ideia até a inovação, eu tenho vários utilitários, né? Várias coisas, várias ferramentas aqui que podem me auxiliar. Primeiro, os próprios processos, né, de pesquisa e desenvolvimento. Então, eu vou estar trabalhando tanto com pesquisa quanto com desenvolvimento para desenvolver um produto, um serviço ou até mesmo uma pesquisa. A proteção de propriedade intelectual. Então, como a gente está trabalhando aqui de invenção para inovação, eu posso estar protegendo essa minha invenção. Então, uma propriedade intelectual ela é uma invenção, que essa invenção ela pode ser utilizada industrialmente ou comercialmente, né, para se transformar em uma inovação. Eu posso estar definindo um modelo de negócio. Então, se eu tenho uma invenção
e eu jogo um modelo de negócio, essa invenção ela pode ser transformada em uma inovação. Além disso, é interessante também eu definir o mínimo produto viável, né? Vocês vão ver mais à frente que o mínimo produto viável basicamente é o que eu defino como o produto. Isso aqui eu posso chamar de produto, né? Aquela versão inicial que pode ser utilizada como uma inovação. É um protótipo, por exemplo, que eu faço ali e não tem condições de ser executado no mundo real, ele não chega a ser um mínimo produto viável, porque ele exatamente não é uma inovação. E principalmente aqui gestão de projeto, né? Como tudo aqui é um projeto, a gente vai estar utilizando aqui de gestão de projetos. Fora isso, é interessante que a gente tenha em mente a diferença básica dessas três palavras aqui. O que é custo, o que é preço e o que é valor. Porque essas três palavras aqui vão estar dentro do nosso projeto, né, do nosso desenvolvimento, da nossa inovação. Então, o que é o custo? Primeiro, né? Custo representa os recursos aí, pode ser financeiros ou não financeiros, né? Necessários para desenvolver um produto ou serviço. Ou seja, tudo que a gente desenvolve, ele tem um custo. Então, esse custo é o que é necessário para a gente desenvolver. Já por sua vez, o preço é a quantidade em dinheiro, né, que eu estou precificando, né, que alguém paga por um produto ou serviço. Ou seja, eu tenho um custo, desenvolvo um software. Beleza. Qual o preço desse software? O preço é o quanto uma pessoa pode pagar para estar utilizando, para comprar, para estar utilizando como serviço, enfim. Só que além do preço e do custo, existe algo que é essencial para a gente definir o modelo de negócio, né? E que é interessante você ter em mente o que é exatamente o valor, né? O valor ele vai um pouco além na questão financeira, né? Ele não é diretamente expresso em números, não tem como você dizer o valor é 10, 9, 8, não existe isso aí, né? Mas tem a ver com a experiência do usuário com o produto ou serviço. Ou seja, qual o valor que aquele produto ou serviço tem para esse usuário. Então, o valor ele é além, né, maior do que a questão do preço e do custo. Inclusive, enquanto maior o valor de um produto ou serviço, maior pode ser o preço, né, que é feito, que é pedido para que uma pessoa possa estar utilizando. Tem um exemplo aqui, além do valor, a gente define aqui o que é a proposta de valor. Né? A proposta de valor é exatamente a declaração que responde ao porquê alguém quer utilizar seu produto ou serviço. Ou seja, né, a gente tem o valor, né, que é essa questão da experiência do usuário, e a proposta de valor é o quanto, né, o porquê, essa resposta aí do porquê essa pessoa, esse usuário, ele vai estar utilizando o meu produto ou serviço. De maneira simples aqui tem esse diagrama, né, que é um canvas de proposta de valor, só para a gente ter uma noção de como é que é feita a visão do cliente para a proposta de valor. Ou seja, esse meu cliente aqui, ó, ele pode ter dores, ou seja, coisas que estão afetando ele, que ele tenha que curar, né, tenha que resolver, e a proposta de valor vai ter aqui aliviadores de dores, ou seja, analgésicos para curar essas dores, né? Ele pode procurar ganhos e essa proposta de valor vai estar trazendo os ganhos que ele precisa. E além disso, o cliente ele pode ter também tarefas para serem feitas e essa proposta de valor vai, por meio de produtos ou serviços, estarem realizando essas tarefas. Ou seja, quando a gente pensa na proposta de valor, a gente pensa o seguinte: é uma proposta de valor para quem? Né? Quem é esse meu cliente? E se ele é uma proposta de valor, vai estar trazendo o quê? Trazendo soluções para que esse meu cliente ele fique de certa forma satisfeito, né? Que ele consiga estar resolvendo os seus problemas. Pode ser ganhos, pode ser resolvendo suas dores ou algumas tarefas que ele tem que estar executando. Diante disso, da proposta de valor, a gente pode pensar na questão de como é que eu posso estar transformando, estar oferecendo essa proposta de valor para as pessoas, né? Ou para os clientes. Um exemplo legal disso aqui é a startup enxuta, né? Criada por Eric Ries. A startup enxuta, basicamente, ó, segue aquilo que a gente está conversando. A gente tem a ideia, eu vou construir um produto ou serviço. Após construir esse produto ou serviço, eu vou medir junto com esses clientes. E nessa medição vai me gerar dados, né? Esses dados eu vou saber, né, o quanto, eu vou aprender, na verdade, o quanto esse meu produto ou serviço ele está sendo útil, está sendo utilizado por esses clientes. Então, a partir disso aí, eu posso ter novas ideias e gerar todo o ciclo novamente. Quando a gente coloca, por exemplo, um aplicativo em uma loja de aplicativos,
né? Você vê aquela questão da votação. Quantas estrelas esse aplicativo tem? Aquilo ali é um feedback, né? Aquilo ali é um retorno. Além disso, essas lojas de aplicativos, você pode colocar embaixo, além da sua avaliação como cliente, você coloca também um comentário. Então aquilo ali é o quê? São dados que podem ser utilizados de métricas para que eu aprenda e então a partir daquilo ali eu possa estar criando novas ideias e construindo novas funcionalidades ou melhorando, né, algum problema que existe nesse meu produto ou serviço. De maneira bem geral, né, a startup enxuta, ela segue esse ciclo aqui, ó, construir, converter ideias em produtos, ou seja, as ideias em inovações, né, medir, ver como esses clientes ou esses usuários, eles respondem a esse meu produto ou serviço e aprender em cima disso aí para pivotar ou preservar. Pivotar é mudar de ideia, eu vou mudar alguma coisa, ou preservar aquilo ali, pois meus usuários estão utilizando, né? Concluindo, em cima disso tudo aí, a gente tem claro aqui que a criatividade é a inteligência se divertindo, né? A frase aqui de Albert Einstein. Outra coisa, a ideia, aquela questão que ela não vale nada, é porque ela só vale alguma coisa se existir um esforço aí, né, para que ela se transforme em uma invenção, e essa invenção ela pode sim também ser transformada em uma inovação. A gente tem aqueles utilitários, né, propriedade intelectual, processo de desenvolvimento, gestão de projetos, tudo isso aí é definição do que é o meu mínimo produto viável. Então eu tenho tudo isso aí que eu posso estar utilizando para que essa minha invenção, né, essa minha ideia, ela se transforme em invenção e se transforme em inovação. Além disso, né, o produto ou serviço aí, como a gente queira chamá-lo, ou como a gente queira oferecer, ele necessita ter definido uma proposta de valor. Então, antes de a gente ter esse produto, a gente diz, ó, a proposta de valor desse meu produto é essa daqui, né, para poder ter relevância para os usuários ou clientes, além de ter a noção de custo para o desenvolvimento. Então, é algo assim que a gente tem que sempre estar pensando, ó, eu tenho um custo para poder desenvolver isso, porém isso aqui ele tem uma proposta de valor que pode ser útil para usuário tal, para cliente tal, beleza? Então isso aqui é o que eu queria trazer para vocês, está aqui as referências, né? E qualquer dúvida, podem entrar em contato e até a próxima. É isso aí.